Meus queridos amigos, irmãos em Cristo, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos concluir a série de 3 lições do quarto trimestre, baseadas no estudo do livro do profeta Ezequiel. Estudo esses baseado em alguns títulos. Não é um estudo sistemático, mas são estudos temáticos relacionados a alguns temas para a edificação da nossa fé, para estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. O livro do profeta Ezequiel, ele dá início à sua profecia baseada em visões que ele tem da glória de Deus, onde a glória de Deus ela se afasta ali do templo, se afasta do meio do seu povo, devido às iniquidades, abominações praticadas ali pelo povo hebreu. E ele conclui a profecia trazendo uma mensagem de restauração. E no último capítulo, que nós vamos estar estudando hoje, o capítulo 48, ele finaliza a sua profecia, na manifestação do próprio Deus habitando no meio do seu povo. Então, o estudo, o Senhor está ali, é o tema da lição, baseado no capítulo 48, que apresenta a cidade de Jerusalém no milênio. Quando nós falamos em reino milenal, o reino milenal de Cristo, isso introduz o que a manifestação eterna da glória do Cordeiro de Deus sobre a face da terra, cumprindo-se a profecia sobre a casa de Davi, da qual não faltaria o que? Um herdeiro que governasse, que regesse o que? A nação. Então, quando se fala em milênio, se nós não tivéssemos esse ensinamento, esse estudo, com certeza nós não encontraríamos o que? Uma ligação entre a história e a ordem dos eventos ali manifestado, trazido por Deus nos livros do profeta Isaías, Ezequiel e alguns outros, que traz o que? Essa profecia relacionada à escatologia, relacionada aos fins dos tempos. Então, o milênio, ele é um período, podemos dizer, a era de ouro, aonde Deus vai restituir ao homem, por meio de Jesus Cristo, o domínio sobre a face da terra, sobre todas as coisas que foi perdida ali com a queda de Adão e Eva. Porque sabemos que no período do milênio, haverá uma transformação muito grande, até mesmo os animais serão dóceis, e haverá as pessoas a terem o que? Uma idade muito elevada com essa questão desse período em que Cristo estará governando sobre a face. Então o Messias será engrandecido nesse tempo como filho de Davi e vai ocupar o trono. O primeiro tópico da nossa lição aqui fala sobre a cidade. Cidade de Sião, Jerusalém,
o que é importante a gente tratar nesse tópico aqui, que apesar de haver evidências, semelhanças entre essa visão que Ezequiel tem com a Nova Jerusalém relacionada lá em Apocalipse, elas não são as mesmas cidades. Embora essa visão que Ezequiel tem, entre os nomes das portas da cidade, o Rio da Vida, né, que sai lá do templo, que vai trazer vida ali para a região, para o Mar Morto, nós vamos ver que as diferenças, elas são tratadas aqui nesses detalhes. Porque a Jerusalém de Ezequiel, ela é vista no início do milênio, enquanto que a Jerusalém do Apocalipse, ela só vai aparecer após o que? O milênio, depois do juízo final. E nessa Jerusalém, né, embora não apareça esse nome Jerusalém nessa profecia do capítulo 48, pelo contexto nós sabemos que é a cidade ali de Jerusalém. Nós vamos ver que a Jerusalém de Apocalipse 21, ela não tem tempo, e essa tem. A Jerusalém de Apocalipse, ela não tem mar, e essa aqui, ela está à beira-mar. Além disso, a cidade que Ezequiel ele vê aqui em capítulo 48, 47, 48, nós vamos ver que essa cidade, né, ela é quadrada e cada lado tem cerca de 2.500 metros. Então, ela é pequena em comparação àquela que está descrita lá em Apocalipse 21. Então, embora haja semelhança em relacionado a essa cidade, elas não são a mesma. Não são a mesma. Jerusalém aqui é terrena. A Jerusalém lá de Apocalipse, ela é celestial, ela é de cima. E nessa lição aqui, capítulo 48, o enfoque do nosso autor aqui é sobre a cidade, esse primeiro tópico que a gente já deu uma resumida, né? O segundo tópico está relacionado sobre as 12 tribos, e o terceiro tópico, onde nós vamos concluir, está relacionado aqui ao novo nome da cidade de Jerusalém. Sobre o nome das 12 tribos. Sabemos que a Jerusalém, antes de ser destruída, ela vai ter cerca de 6 portas, que é mencionada por Jeremias e também por Ezequiel. Depois que ela é reconstruída, né, as pessoas baseado que nessa profecia de Ezequiel vão colocar 12 portas nas cidades ali, mas essas 12 portas são diferentes, né? Embora alguns nomes levam alguns nomes de algumas tribos, mas tem a porta do peixe, né? A porta das ovelhas, portas que são nomes diferentes dessa apresentada aqui por Ezequiel. Então, quando aparece o nome dos 12 patriarcas, está relacionado às 12 tribos de Israel. Então, o nome sobre as portas de Jerusalém, lá do milênio, ela tem por finalidade a memória dos filhos de Israel. Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão, essa promessa ela se estende o quê? A Isaac, de Isaac passa para Jacó, e de Jacó ela se estende aos 12 filhos. Interessante que de Abraão tem 2 filhos, mas a promessa é sobre Isaac. Isaac também tem 2 filhos, só que a promessa é sobre Jacó. Mas com Jacó, quando ele tem 12 filhos, a promessa é para os 12. Nós vamos ver que os 12 filhos dele se tornam 12 patriarcas, da qual vem as 12 tribos, da qual a terra é repartida em 12, né? Em 12. É claro que a tribo de Levi, ela não tem herança de terra, porque a herança da tribo seria o próprio Deus,
aonde eles estabeleceriam morada em alguma cidade, chamada cidade de refúgio, e cuidaria ali do tabernáculo, mais na frente do templo. E José, a sua herança seria para o seu filho Efraim, e Manassés ficaria no lugar da tribo de Levi. Mas aqui aparece o que? Os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas. Então isso aqui converge o que? Para as promessas que Deus fez o que? Ali aos patriarcas, e agora trará isso que em memória a eles, e essas promessas que Deus fez ali para o povo, né? Para o povo ali, o povo hebreu. Relacionada com o nome da cidade, Jerusalém, ela é uma das cidades mais antigas do mundo, e já nos dias de Abraão nós vamos ver que essa cidade, né, chamada também de Salém, ela significa paz. Então, a cidade de paz, embora nós vamos ver que muitas guerras, muitos conflitos são desenvolvidos ali na cidade de Jerusalém. Essa cidade que somente ela passou para o domínio do povo hebreu, somente nos dias de Davi, porque no período da conquista com Josué, essa cidade ela ficou sobre o controle dos jebuseus, somente sendo conquistada lá na frente essa localidade aonde passou a ser a capital ali do povo hebreu. Então, o nome dessa cidade não será mais Jerusalém. O nome dessa cidade será O Senhor está ali. Então, o que nós vamos entender aqui relacionado a esse novo nome, né, vai nos trazer o que? Essa visão de que é onde Deus habita, Deus governa, ali a paz, ali a justiça, ali a retidão. Então ela vai desassociar do nome da Jerusalém devido que aos pecados passados, às abominações, às atrocidades que se faziam ali no templo, se fazia ali dentro da cidade. Então há uma mudança do nome, né? O Senhor está ali. Então, Yahvé Samá. Então, Deus, ele habita, ele está no meio do seu povo. E na conclusão do livro de Ezequiel, o que vai nos chamar a atenção é que o livro, ele nos oferece o quê? Uma oportunidade de termos o quê? Uma compreensão melhor relacionada à perspectiva divina, da comunhão entre Deus, o quê? E os homens. Então esse profeta, ele vai abrir a janela para trazer claridade, para que nós entendamos, meus irmãos, que o pecado, ele interrompe a relação do homem com Deus. Então o pecado quebra essa comunhão. Então Ezequiel deixa isso bem claro na sua mensagem, no seu livro, né, que Deus, ele não se agrada da hipocrisia. Deus, ele não aceita um serviço sem compromisso e dedicação a ele. Então Deus, ele é exclusivista. Ele não reparte a sua glória com ninguém e ele não aceita uma adoração dúbia. Nós não podemos servir a Deus e a riqueza, servir a Deus e a Mamon, servir a Deus e aos ídolos. Então nós encontramos isso. Então a nação desviada, ela serve de exemplo, né, de como Deus trata o quê? Aqueles que se desviam do seu caminho. Então cada crente, né, cada um de nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. E se o pecado entrar nesse templo, entrar em nossa vida, então a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, ela vai se afastar, ela vai nos abandonar. Então, quando o homem perde a presença, o resultado desse abandono é a destruição de tudo aquilo que Deus havia construído.
Porém, a mensagem ela é muito clara. Se o desviado se arrepender, Deus prometeu reconstruir o que? A vida. E ela novamente será marcada pelo título que nós encontramos no livro, que Deus está ali. Então Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Então o Espírito Santo, ele habita em nós e ele está em nós. E ele deseja habitar em nós. Então nós temos que tomar cuidado, temos que nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque o Senhor quer manifestar em nós. O Senhor quer estar aqui, quer estar em você. Então, que o Espírito Santo verdadeiramente faça morada em nossos corações permanente e nós estejamos preparados para o advento da vinda do Messias e possamos subir e habitar eternamente com Ele. Então, que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.